Bem, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Gestão Ambiental 2, o módulo dedicado à discussão da gestão de princípios da abordagem ecossistêmica para a promoção de uma gestão de base ecossistêmica, que é, no final, o objetivo último deste módulo é instrumentalizá-los a fazer, avaliar, que vocês tenham elementos para conseguir elaborar um plano de gestão de base ecossistêmica. Aqui, hoje, neste vídeo, a nossa discussão será voltada a compreender alguns aspectos do funcionamento dos ecossistemas, aspectos esses que vão dar subsídios e aspectos são importantes de se compreender para fazer uma gestão de base ecossistêmica. Eu vou então começar a nossa conversa aqui mostrando este modelo de montanhas e vales, que ele representa de forma visual, na verdade, como que os princípios da abordagem ecossistêmica eles estão conectados com um modelo de funcionamento dos ecossistemas que está mais associado a uma forma visual de interpretação como um sistema que possui vários pontos de equilíbrio. Isso vai ser importante compreender, não fica tão claro neste momento, deixo um pouco do mistério no ar para que no momento em que no momento que a gente chegue nessa discussão hoje no vídeo, espero que vocês tenham a compreensão de como funciona este modelo. Tá? Muito bem. Basicamente, a ideia deste vídeo é apresentar, pode ser dividido em duas etapas aqui. Primeiro, apresentar o que é um ecossistema, na verdade, que vocês recordem nossa discussão que a gente já fez, não na engenharia ambiental, mas vocês todos vieram de um primeiro ciclo de BICT-MAR, então a gente já fez essa discussão lá no âmbito da organização da vida, do que é e como funciona o ecossistema, mas passar mais rapidamente, só para a gente lembrar e chamar a atenção aos aspectos mais fortes que eu gostaria de retomar aqui para a compreensão da abordagem ecossistêmica, certo? E depois também, talvez não muito demorado, passar por compreender fatores-chave para resiliência em ecossistemas. Bom, eu quero lembrá-los que quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando de sistemas complexos, né? Bato repetidas vezes nessa tecla, porque a ideia de redução dos ecossistemas a sistemas, simplificação, né, dos ecossistemas, do funcionamento dos ecossistemas, que fazia parte, né, de uma estrutura maior de simplificação da natureza para melhor compreensão da natureza, um modelo de ciência e desenvolvimento do conhecimento, modelo cartesiano, né? Isso, de certa forma, nos ecossistemas
ajudou, obviamente, a compreender os ecossistemas até certo ponto, mas é um modelo esgotado. Hoje se entende que a melhor compreensão do ecossistema é a partir do paradigma da complexidade, em que basicamente a ideia aqui que a gente traz do paradigma da complexidade, do pensamento complexo para a compreensão dos ecossistemas, é que o todo não é reduzível às suas partes, né? O todo, há uma máxima, né, do pensamento complexo, da filosofia do pensamento complexo, que diz que o todo é maior do que, né, a soma das partes. Obviamente que é uma frase forte, potente, né? Para ecossistemas talvez seja, eu sugeriria uma pequena alteração. Eu diria que o todo é diferente da soma das partes, não é maior nem menor, mas ele é diferente, ele é uma outra coisa, né? Quando a gente olha um ecossistema de forma integral, completa, né, ele é diferente da soma dos seus elementos, né? Quando a gente olha um ecossistema amazônico, do bioma amazônico, ou quando a gente olha o bioma amazônico, ele não é um coletivo de árvores, né? Quando você tem aquela visão, né, naquele tapete verde, né, que é uma floresta, né, um ecossistema florestal do bioma amazônico, ele não se resume a uma soma das árvores que estão ali presentes, com os animais que estão ali presentes, com, enfim, a microbiota. Não é uma soma desses elementos, né? Ele é um complexo, uma teia, um conjunto, né, de coisas muito relacionadas. E novamente, como diz aqui nesse trecho de um artigo em que o autor apresentava, né, a ideia de olhar os ecossistemas de forma complexa, de Jorgensen, ele diz que a essência do sistema, a essência sistêmica do ecossistema é justamente a conexão, a interconexão entre os elementos, né? Então eu volto, já me lembro já de ter falado isso aqui em vídeo, no encontro síncrono, né, de que num sistema complexo o essencial, o que dá a característica, o que dá a identidade do sistema complexo não são seus elementos, são suas conexões, né? Então, a Amazônia, Pantanal, ecossistemas marinhos, Recife de coral, manguezal, muito mais do que uma coleção de seres vivos coabitando, né? Ele se caracteriza muito mais pela conexão entre esses seres, e a gente vai ver, obviamente, que não basta os seres estarem conectados para se caracterizar como um ecossistema, né? Tem que estar o meio físico e o meio biológico, também tem que haver conexão, tem que haver trânsito entre eles, tem que haver fluxo de matéria entre eles. Então, só para não perder aqui a citação, Jorgensen diz, e colaboradores, né, eles disseram, defenderam que um preceito fundamental da nova ecologia de ecossistemas deve ser que sistemas complexos não são reduzíveis, ou seja, que da célula à biosfera a essência sistêmica é sua interconexão, né? Todas as coisas agindo juntas em um emaranhado de complexidade, tá? Então, vamos ficar com isso em mente, que isso é importante para compreender a natureza e essência ecossistêmicas, mas eu quero falar um pouco aqui, lembrar, né, quais são os componentes, como se compõe, de que se compõe
dos ecossistemas, né? Então, basicamente, a gente pode categorizar de diferentes formas, né? Desde categorias mais amplas, como divisão entre ambiente físico e vida, né? Duas categorias diferentes aqui. Isso, né? Essas duas categorias elas podem ser obviamente subdivididas também. Então, os organismos aqui podem ser divididos em outras categorias ou subcategorias dentro da vida, né? Dentro da biota, de acordo com sua posição na rede trófica. Então, temos produtores primários, aqueles que capturam energia solar e a convertem em energia química, que fica disponível para os níveis tróficos posteriores, ou mais altos, né? Consumidores, que são efetivamente aqueles que não têm a capacidade de converter luz solar, energia solar em energia química, então eles consomem a energia química que foi convertida pelos produtores primários, né? Então são consumidores e, obviamente, consumidores podem ser também subdivididos, uma subcategoria dividida em subcategorias, né? Consumidores primários, secundários, terciários, né? E por fim aqui, nessa categorização também bastante grosseira, mas ampla, né, para a gente compreender quais são os atores aqui, né, compõem o palco dos ecossistemas. Temos os decompositores, que são aqueles que vão efetivamente promover a fechar o ciclo da matéria, né? Eles remineralizam a matéria, eles convertem matéria orgânica em minerais, de tal forma que esses minerais fiquem disponíveis para alimentar os produtores primários, e assim a gente tem, né, um ciclo fechado, né? Um ecossistema, nessas categorias há duas coisas que são fundamentais para entender que um ecossistema é algo vivo, é algo dinâmico, é algo complexo e é algo que funciona, né? A primeira coisa para algo funcionar é ter fluxo de energia, né? Então, os ecossistemas eles têm um fluxo de energia, eles precisam de energia para funcionar e, como descreve muito bem as leis da termodinâmica, particularmente a segunda lei da termodinâmica, essa energia ela corre pelo ecossistema em fluxo, ela não é um ciclo. A energia não se cicla, a energia ela é transformada, né? E à medida que ela se transforma, ela vai se convertendo em energias cada vez menos utilizáveis, porque parte da energia é convertida em trabalho. Trabalho aqui, nós estamos falando de trabalho, em última análise, trabalho, né, trabalho biológico, né, o trabalho, né, bioquímico, trabalho fisiológico, trabalho ecológico, certo? Por exemplo, reprodução, crescimento, esses são os trabalhos, né, biológicos. E ao fazer essa conversão, ao fazer o uso dessa energia, como, né, sistemas termodinâmicos, como acontece em sistemas termodinâmicos, a energia ela é convertida em uma energia menos utilizável, aqui o calor, certo? Os ecossistemas vão convertendo energia de boa qualidade, uma energia que tem muita capacidade de promover trabalho, ao usar essa energia para fazer trabalho, para cumprir funções fisiológicas, a energia é convertida em calor e é perdida para o universo, certo? Então, a energia em fluxo, né?
o tempo todo perdendo energia. Isso aqui está ganhando nova energia, porque o Sol está constantemente nos mandando energia, mas a gente vai devolvendo energia para o universo, e é uma energia com menor capacidade de promover trabalho biológico, né? Mas apenas fluxo de energia não faria com que funcionasse o ecossistema. A outra característica importante é o ciclo de matéria, né? E isso é traduzido ou exemplificado pelos ciclos biogeoquímicos, né? Então, esse fluxo unidirecional e decrescente de energia, ele faz com que se promova um ciclo de matéria, e esse ciclo necessariamente, como a gente já rapidamente, né, falou aqui, ele passa, né, essa matéria passa do domínio vivo para o não vivo, né, o tempo todo, né, o ciclo de matéria. Ele comporta esses dois grandes domínios aqui, certo? Matéria saindo do ambiente físico, entrando na biomassa e fazendo parte da vida, e, né, à medida que é usada essa matéria, eventualmente ela volta para o ambiente físico, ela volta a ser mineral, né? E assim por diante, num ciclo fechado, tá? Isso são aspectos básicos, né, do que é um ecossistema, só para a gente lembrar, né, com alguma visualização aqui, como funciona a estrutura do ecossistema. Quero trazer uma definição ecológica, que está lá no Fundamentos de Ecologia do Odum e do Barrett, em que diz que é um ecossistema. O ecossistema é uma unidade onde se inclui todos os organismos interagindo com o ambiente físico, certo? Então, sistema, o domínio biológico e domínio físico interagindo, né, em uma determinada área, de modo que um fluxo de energia leve à ciclagem de materiais entre componentes vivos e não vivos, certo? Então, só para botar em palavras aquilo que a gente já tinha conversado e mostrado lá em imagens, tá? Algumas características fundamentais do ecossistema, segundo ainda, né, a organização que faz o Odum e o Barrett, basicamente eles listam as 6 características essenciais. Eu não vejo muitas delas relacionadas, né? Então, os ecossistemas, eles possuem circuitos de energia, que é aquilo que a gente falou, um fluxo de energia unidirecional e decrescente, passando pelo ecossistema, botando ele para funcionar, né? Ciclos biogeoquímicos, que é essencialmente, né, o ecossistema funcionando, a matéria ciclando no sistema, passando do domínio vivo para o não vivo, assim, o tempo todo, né? Redes tróficas, que é em grande medida o que materializa circuitos de energia e ciclos biogeoquímicos. Outra característica importante, diversidade de padrões no espaço e no tempo. Isso é muito visível para a gente, né? Nós falamos lá no início de ecossistemas do bioma amazônico, ecossistemas do bioma pantaneiro, ecossistemas do sistema marinho costeiro, né? Então há uma diversidade espacial que a gente observa, né, dos ecossistemas, obviamente, e uma diversidade no tempo também, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui para essas duas características aqui, que é desenvolvimento, evolução e o sistemas de controle, né, dos ecossistemas,
porque veremos os ecossistemas eles têm um caráter cibernético, né? E já vamos entender o que é isso. Bom, sobre o desenvolvimento e evolução, obviamente está conectado com a diversidade de padrões no tempo, porque quando a gente fala de desenvolvimento e evolução, a gente fala de transformações dos ecossistemas ao longo do tempo, né? Aqui eu também gostaria de relembrá-los numa discussão que a gente teve bastante enfática na organização da vida, nesse ponto onde nós temos primeiramente essa ideia, né, de evolução dos ecossistemas no tempo, né? Em ecologia a gente conhece esse modelo de evolução dos ecossistemas, o modelo clemenciano, onde os ecossistemas, né, os sistemas ecológicos, ao longo do tempo, partindo de um ambiente desprovido de vida, vamos, né, colocar no limite a história, partindo de um ambiente desprovido de vida, né, à medida que o tempo vai passando e vão chegando propágulos, né, você vai tendo uma colonização desse sistema, né, inicialmente por espécies de baixa biomassa, de rápida reprodução, rápido ciclo de vida, certo? Isso se reflete muito, né, no que é esse ecossistema que há pouco tempo era desprovido de vida, né, o sistema físico ele tem determinadas características, né, especialmente voltada à estabilidade, né, de parâmetros ambientais, vamos falar de temperatura, vamos falar de umidade, um sistema físico desprovido de vida, ele tem muita variação desses parâmetros ambientais. Então basta, né, a gente pensar num costão rochoso, aquela parte onde não tem cobertura nenhuma de macroalgas ou, enfim, organismos ali bentônicos. Vocês imaginam que é um costão rochoso? Imagina não, muitos de vocês já experimentaram que é um costão rochoso ao meio-dia, no verão, do litoral de São Paulo, né? Veja a temperatura. E à medida que o dia vai passando, né, essa temperatura vai rapidamente caindo. Então, temperatura muito alta no meio-dia, né, muitas vezes até difícil de pisar com o nosso pé descalço, né. À medida que o dia vai passando, essa temperatura vai rapidamente caindo. Obviamente chega de madrugada, esfria bastante, no outro dia começa a aumentar muito. A temperatura ao meio-dia de novo muito alta, quer dizer, a variação de temperatura num costão rochoso desprovido de cobertura de vida, variação de temperatura é muito alta, certo? Se você, nas partes onde há cobertura de macroalgas, por exemplo, ou cracas, mexilhões, né? Se botar um termômetro ali, vocês vão perceber que a temperatura varia muito menos, né? Para citar um exemplo só da temperatura, que é bastante óbvio. Então, a vida em si altera, né? Principalmente a variação desses parâmetros. Então, há um processo de, à medida que um ambiente desprovido de vida, um solo nu, um costão rochoso nu, à medida que esse ambiente vai recebendo propágulos, né, de outros lugares, chegando ali, conseguindo se estabelecer e se colonizar, o ambiente vai se transformando de tal forma que ele vai, os parâmetros vão se estabilizando também, né, há uma tendência à estabilização desses parâmetros, o que começa a tornar esse ambiente também mais propício a receber ainda mais vida, certo? Então, o que vai acontecendo no final,
desse processo. A direção é que, à medida que o ambiente vá sendo colonizado, cada vez mais outras espécies vão tendo capacidade de colonizar aquelas primeiras espécies que eram espécies altamente tolerantes a essas variações ambientais, altamente tolerantes a ambientes variáveis. Elas vão perdendo espaço, porque elas são boas colonizadoras, mas más competidoras, né? Então outras espécies vão chegando, vão tomando espaço, o espaço físico, o espaço ecológico dessas primeiras espécies, chamadas espécies pioneiras, espécies fundadoras, né? E o ambiente vai se transformando em uma tendência geral, né, mostrado aqui neste pequeno gráfico, é que o sistema ecológico ele vai ganhando em acúmulo de energia e biomassa, certo? Veja como, obviamente, aqui tem muito mais biomassa, isso significa que também tem muito mais energia aqui, né? Mantendo essa biomassa aqui viva, né? Então, para aqui, o modelo de evolução dos ecossistemas, né? Falando de desenvolvimento, evolução e diversidade de padrões no tempo, né? Veja que aqui é o tempo, é a variável que está correndo aqui. Há essa variação, né, da estrutura e das funções dos ecossistemas ao longo do tempo, de tal forma que uma característica notável é o acúmulo de biomassa e energia, certo? E no paradigma clemenciano, nessa história de desenvolvimento dos ecossistemas, isso atinge um clímax, né? E ao atingir esse clímax, os ecossistemas não incorporam mais biomassa e energia, certo? O que acontece é um equilíbrio dinâmico, certo? Num determinado ponto, né? Onde há ainda, né, entrada de energia, mas saída de energia, né? A mesma quantidade de energia que entra, sai, e a mesma quantidade de biomassa que entra, sai. Esse é o clímax, né? Enquanto o sistema está acumulando energia e biomassa, obviamente, para acumular, precisa entrar mais do que sair, né? Mas ao chegar ao clímax, o que há é um equilíbrio entre os processos que promovem a incorporação, né, de biomassa, carbono, por exemplo, né, e processos que promovem a perda de biomassa e energia. Tá? Então chega-se num equilíbrio e o ecossistema atinge o seu clímax, né? Como é, por exemplo, né, ecossistemas do bioma amazônico. A gente fala que a Amazônia está no seu clímax, né? E até por isso ela não é o grande pulmão do mundo, como se acreditava, como se divulgava, né, anos atrás. A Amazônia não é o pulmão do mundo, simplesmente porque todo o oxigênio que ela produz, ela consome, né, por ser um ecossistema que está nessa posição de clímax. Há um equilíbrio, né, entre produção e consumo de oxigênio. Tá? Então, muito bem. Só que isso eu quero lembrá-los que o modelo clemenciano, né, de evolução dos ecossistemas, ele é um modelo tradicional e ele não ajuda muito na nossa abordagem de gestão ecossistêmica. É preciso compreender os ecossistemas como ciclos fechados, né? Isso traz uma nova visão, né, de como é o funcionamento dos ecossistemas. Nova, eu digo assim, é nova para a gestão, porque para a ecologia esse modelo ele é da década de 70, né, do Buzz Hauling.
E ele cada vez mais vem ganhando espaço, né, na gestão. Por quê? Principalmente porque ele traz, né, um sistema, uma interpreta, né, como os ecossistemas funcionam e se desenvolvem ao longo do tempo, olhando também para as perturbações que esses ecossistemas sofrem, né? E isso está cada vez mais visível no nosso mundo. Nossas atividades humanas têm provocado perturbações, né, de diferentes magnitudes nos ecossistemas. Então, faz sentido que a gente olhe esses sistemas ecológicos, sistemas naturais, sob a perspectiva de entender a perturbação como algo que faz parte do sistema, sim, e principalmente quais são as características, né, e processos que fazem com que esses sistemas eles absorvam perturbações. Acho que essa é a principal chave, mudança de chave, né, do modelo clemenciano para o modelo Howling. Como o modelo Howling ele é mais apto para abordagem ecossistêmica para gestão, né? A ideia é entender a perturbação como parte do sistema, inclusive a nossa perturbação humana, como parte do sistema, e sim quais são as características do ecossistema que faz com que ele absorva essa perturbação sem mudar radicalmente a sua estrutura e sua função. Então, só passando rapidamente pelo modelo, ele não nega a evolução clemenciana dos ecossistemas, assim ainda existe aqui a noção de aumento, né, incorporação de matéria e energia num ecossistema que está se desenvolvendo no tempo, certo? Ela basicamente, digamos que ela foi capturada, aquela ideia, né, e expandida aqui. Então, a evolução linear dos ecossistemas, ela está representada aqui por essa perna aqui dessa lemniscata, em que, né, os ecossistemas saindo aqui do que se chama fase de exploração, que é aquela fase que eu comentei com vocês, né, no limite, um sistema físico desprovido de vida, né, onde inicialmente vão ser esse sistema desprovido de vida, um sistema aberto, ele vai ser colonizado por espécies que são espécies R estrategistas, espécies pioneiras, espécies oportunistas, aquelas de rápido ciclo de vida, muito investimento em reprodução, investimento em quantidade de descendentes, mais do que investir em qualidade da sua prole, um investimento em quantidade de prole, enfim, todas aquelas características tolerantes às variações ambientais, certo? Então, a fase de exploração, e aqui lentamente o sistema vai incorporando biomassa e energia. Veja aqui que nesse eixo Y nós temos capital acumulado. Aqui basicamente Howling está falando de capital energético, capital de biomassa, certo? Então o capital acumulado, o sistema vai acumulando capital, não é obviamente o capital, nosso capital, capital de energia e biomassa, é o capital ecológico, né? Para a fase de conservação. Aí a fase de conservação é aquela que
no paradigma clemenciano de desenvolvimento dos ecossistemas é o clímax, certo? Fase de conservação. Então, colonização por espécies K-estrategistas, né, que tomaram o espaço físico e ecológico das R-estrategistas, né, um ecossistema em clímax, um ecossistema consolidado, um ecossistema com pouca variação, um ecossistema altamente conectado. Veja que conectividade está aqui no eixo X, né, um ecossistema altamente conectado. Isso faz com que sistemas altamente conectados, eles sejam muito propensos a distúrbios, né? Um sistema altamente conectado, ele é mais sensível a distúrbios. Então, esse aumento no capital energético, capital de biomassa, e aumento nas conexões, quando a gente fala de conexões, a gente fala de conexões ecológicas, né? Relações predadores-presa, mutualismo, competição, enfim, todas essas conexões, né, que são construídas ao longo desse tempo. Aqui eu estou falando que é um tempo longo, você vê pelo número de flechinhas. Quanto menos flechinhas, mais demorado é o processo, né? Então, um processo muito demorado aqui, obviamente depende do ecossistema, né? Tem ecossistemas, né, que esse ciclo, né, gira rapidamente, né, ciclos anuais, por exemplo, né, mas pensando relativamente, né, dentro do ecossistema, né, esse processo é relativamente mais longo, depois chega no clímax, o máximo de energia, matéria, conexões, né, isso torna muito vulnerável a perturbações e acontece a perturbação, né? Pode ser fogo, pode ser uma tempestade, pode ser uma praga, pode ser aumento da temperatura, branqueando corais, pode ser ressacas, pode ser furacões, pode ser um monte de coisa, qualquer perturbação, pode ser abrir um emissário de esgoto no meio de uma baía, né? Na costa, qualquer perturbação acontece. O que acontece inicialmente é que o ecossistema sofre essa perturbação, né, que é chamada de fase de liberação, e Rowling chama, né, essa perturbação como um processo de destruição criativa, né, nos ecossistemas. Destruição criativa por quê? Porque isso leva a uma mobilização de matéria e energia que estava conservada na biomassa. Isso mobiliza, né, possibilitando novas oportunidades para outros organismos, né? Pode ser a mesma espécie, podem ser outras espécies, né, fazendo com que o ciclo se renove. Então é um processo efetivamente de transformação criativa, a partir de destruição criativa, né? A partir de um processo de destruição, né, que vai pegar toda essa matéria e energia que estava presa na biomassa, vai liberar isso para o sistema, né? E esse sistema abre oportunidades novamente para colonização de R-estrategistas, espécies pioneiras, oportunistas. Então, há novamente o recomeço do ciclo, certo? Fazendo girar. Então, mais do que uma evolução linear dos ecossistemas, é preciso compreender os ecossistemas a partir de uma visão, de um modelo cíclico, né, em que as perturbações elas acontecem, elas são internas ao sistema, elas não são coisas que acontecem, que são externas, né, a esses sistemas ecológicos, né? A perturbação, os sistemas ecológicos evoluíram com as perturbações, né? E portanto faz parte do sistema lidar com perturbações. E para, né, boa gestão dos sistemas ecológicos, a gente tem que entender
quando os ecossistemas são produtivos e promovem oportunidades às pessoas, como tornar esses ecossistemas cada vez mais resilientes. E essa é a ideia de resiliência, né? Quando o sistema consegue absorver as perturbações e, ao se reorganizar, se reorganiza para a mesma identidade, o chamado mesmo estado estável do ecossistema. Ou seja, um ecossistema que tem mesmo estrutura e função. Então, se é um sistema que é produtivo e promove oportunidades para as pessoas, a gente tem que entender como fortalecer o sistema para que ele feche esse ciclo e volte, né, na sua mesma estrutura e função, mesmo sofrendo perturbações, né? Isso é o que dá a característica de resiliência do sistema. Ele sofre perturbações, ele pode até dar uma balançada, mas ele volta para o mesmo sistema, para o mesmo sistema, né, estrutural e funcional que promovia, né, oportunidades e enfim, promovia bem-estar humano, né? Então, entender esse sistema dessa forma é importante para que a gente entenda, né, as características que levam o sistema a ser resiliente para, se o sistema é produtivo, manter essa resiliência, mas também, se o sistema não é produtivo, romper com a capacidade de resiliência de um sistema que está poluído, degradado, enfim, pouco produtivo, que produz poucas oportunidades para as pessoas, a gente romper essa capacidade de resiliência desse sistema e colocar ele numa rota de produção de maiores oportunidades, né? Lembrando aqui que o recorte sempre da gestão ambiental é antropocêntrico, então, por favor, não me crucifiquem de estar falando sempre de usar os ecossistemas para promoção de bem-estar humano, promoção de oportunidades para seres humanos, né? Tentativa de conciliação desses dois universos, aí, o natural e o humano, tá? Então, justamente, a resiliência ela é representada nesse modelo porque há, né, o fenômeno da perturbação, né, o sistema tende a se reorganizar, mas é possível que ele se reorganize no estado estável alternativo. Quando isso acontece, quando há essa fuga, né, do ciclo, e ela cria um novo ciclo, né, enfim, um ciclo diferente desse aqui, é porque a capacidade de resiliência do sistema foi rompida e isso vai significar, essa saída aqui significa que essa perturbação foi tão forte que levou o sistema a tomar uma outra identidade, uma identidade alternativa, né, uma estrutura e funcionamento alternativo. Bom, para ser um pouco rápido aqui nos exemplos, né? Já falei para vocês, bom, manguezais na América Central, principalmente na temporada de furacões, eles sofrem anualmente com as tempestades e furacões, mas vejam que eles retomam, né, a sua identidade enquanto manguezal. Aqui é um manguezal que tinha acabado de passar um furacão, depois de anos, retomou sua identidade. Aqui também, veja como vai, né, crescendo em biomassa, né, que é aquele trecho, né, do ciclo adaptativo em que há a fase de reorganização aqui, certo? E aqui já uma fase de conservação, tá? E assim por diante, né? Bom, então é preciso entender que os ecossistemas eles têm diferentes equilíbrios, ele tem diferentes zonas de equilíbrio, né? Ele pode ter
diferentes equilíbrios dependendo das pressões que ele sofre, né? Aqui é um exemplo de uma reserva na Itália, onde de ecossistema marinho na Itália, na área de reserva, onde é proibida a pesca, você tem uma biomassa de peixes muito grande que controla a população de ouriços e com isso você tem também abundância, né, dessas macroalgas aqui, e nas áreas fora da reserva, né, onde é permitida a pesca, você tem menor, obviamente, biomassa de peixes, né, o que faz com que populações de ouriços aumentem muito e acabe diminuindo com a cobertura de macroalgas, né? Então, eu quero mostrar aqui que são dois sistemas em equilíbrio, certo? Um é um equilíbrio com determinadas características, obviamente mais rico, né? Mais abundante, mais opulento do ponto de vista humano, né? Onde tem mais peixe, tem mais alimento para ser humano, certo? E outro, obviamente, aqui com gerando menos oportunidades. Se tem a pesca, mas né, uma pesca descontrolada, diminuindo muito as populações de peixes, faz com que o ecossistema esteja num outro equilíbrio. Então, muitas vezes a ideia, né, aquela ideia dos ecossistemas equilibrados, com um único ponto de equilíbrio, né, uma ideia tradicional, nós estamos afetando o equilíbrio dos ecossistemas, né? Isso ecológico tecnicamente, né, na ecologia, não faz muito sentido, né? Os ecossistemas têm vários equilíbrios, eles estão em são meta-equilíbrios, né? De tal forma que então é preciso entender essa dinâmica, né, ecossistêmica. Aqui, de novo, mostrando, né, como exemplo, acidificação e aquecimento, né, como leva a diferentes equilíbrios num ecossistema de recife de corais. Aqui, uma determinada concentração de dióxido de carbono na água, uma temperatura, né, aquecida em 1 grau, você ainda mantém, né, estrutura e função razoavelmente de recife de coral. Aqui aumentando 2 graus e aumentando a concentração de dióxido de carbono, né? Já há uma transformação, um sistema já em um outro equilíbrio, um estado estável alternativo, e aqui aumentando muito a concentração de dióxido de carbono e aumentando bastante também a 3 graus a temperatura. Isso leva a uma transformação radical no sistema recife de coral, né? Já não é mais um recife de coral, já é outra coisa aqui. É um estado estável alternativo aqui do sistema, certo? Eu vou deixar depois no mudo esse vídeo para que vocês vejam, também algo muito interessante. De tão limpa, a água do lago Constança ameaça a sobrevivência de peixes. Então, é uma visão interessante dos estados estáveis, né? Diferentes estados estáveis aqui, neste caso do lago Constança, o lago Alpino. Para a gente seguir na nossa história aqui de características do ecossistema, quero lembrar também que uma característica fundamental dos ecossistemas é seu controle cibernético. O que é um controle cibernético? É a capacidade de autocorreção, controle, estabilidade, manutenção de um determinado equilíbrio, que é um equilíbrio dinâmico, é um meta-equilíbrio, um equilíbrio de equilíbrios, certo? Mas há sim um processo de autocorreção, né,
dos sistemas ecológicos. Sistemas ecológicos são saudáveis, né? Justamente aquele ciclo adaptativo, né? Sofre um distúrbio, mas ele mesmo que tenha um momento de destruição, um momento de destruição criativo, ele volta, né? Tem a tendência de manter uma determinada estabilidade, né, de estrutura e função. E só para lembrar como exemplo, um processo de autocontrole, né? Existem diferentes exemplos de fenômenos de retroalimentação negativa, né? Um que a gente estudou, aqui só estou relembrando vocês, é o controle de população, o controle que a população de predadores exerce sobre a população de presas, e também vice-versa, o controle que a população de presas exerce sobre a população de predadores. Então a população de predadores cresce muito, acaba diminuindo a população de presas, o que acaba gerando falta de alimento para a população de predadores. Então a população de predadores tende a cair. Então tem o aumento da população de predadores, aí tem a queda da população de predadores. Ao cair a população de predadores, começa a aliviar o esforço de predação sobre a população de presa, começa a subir a população de presa. Então há uma senoide, cossenoide aí entremeada, né, de população de predador e presa. Esse é um exemplo de controle cibernético dos ecossistemas, né, que acontece, né, o controle de populações de predadores e presas. Tá? Bom, para ir finalizando a nossa conversa aqui, que já temos 50 minutos de vídeo, vamos finalizar com a compreensão dos fatores chaves para então a manutenção da resiliência dos ecossistemas, que é justamente a capacidade que os ecossistemas têm de absorver distúrbios, inclusive distúrbios humanos, né? Bom, para a manutenção dos processos ecológicos e para fortalecimento da capacidade de resiliência, eu vou focar aqui de uma maneira reduzida, né? Mas talvez sejam elementos chave mesmo, que são muito enaltecidos, né, na biologia da conservação, que é a questão da conectividade e da diversidade biológica. Tá? Bom, sobre a conectividade, a gente também já deve em algum momento ter discutido em organização da vida qual que é a importância da conectividade para a manutenção da resiliência. Basicamente é a ideia de que locais com alta qualidade ambiental, eles podem resgatar locais com baixa qualidade ambiental, certo? A partir de produção, né, de população, né, taxa de crescimento populacionais positivas, né, num determinado local, né, você tem a tendência de exportar, né, indivíduos para áreas que muitas vezes, por ter baixa qualidade ambiental, elas sozinhas não sustentariam populações de determinadas espécies, né? Essas populações nessas áreas de baixa qualidade ambiental são o tempo todo resgatadas por indivíduos que migram nas áreas de alta qualidade. Então é o famoso na ecologia modelo fonte-sumidouro, modelo fonte-poço, como coloca, né, o Ricklefs no Economia da Natureza, né? Locais de alta qualidade podem alimentar locais de baixa qualidade, alimentar com indivíduos, né? Local de alta qualidade, as populações tendem a crescer muito, né? Isso faz com que haja processo mesmo de exportação de indivíduos para áreas de baixa qualidade, que muitas vezes sozinhas não conseguiriam sustentar populações. Então,
essas populações nas áreas de baixa qualidade são resgatadas pelas populações, feito resgate, né? Isso acontece muito em áreas marinhas protegidas, né? Me lembro que o Fábio Mota, no nosso encontro síncrono, comentou que em Galápagos, né, isso acontece em várias áreas marinhas protegidas, por, né, as áreas marinhas protegidas serem áreas protegidas, são áreas de relativamente melhor qualidade em relação ao entorno, então as populações de pescado, de peixe, por exemplo, costumam ser maiores dentro dos limites das áreas marinhas protegidas, e isso acaba exportando para as áreas adjacentes, né, das áreas marinhas protegidas, um fenômeno que ele chamou de spillover, ou seja, há um derramamento, vamos dizer assim, né, um espalhamento, né, de indivíduos, né, e aí o que acontece? Barcos pesqueiros costumam se concentrar ali em volta das áreas marinhas protegidas para se beneficiar desse fenômeno de spillover, né, de indivíduos, né, saindo das áreas marinhas protegidas, porque as populações estão crescendo, né, muito numa área de boa qualidade, aí os barcos de pesca ficam nas adjacências ali, só aproveitando desse benefício que promove as áreas marinhas protegidas, né? Mas para isso acontecer, obviamente tem que ter conectividade entre os ecossistemas, né? A conectividade no meio marinho ela é muito mais presente, né, do que nos ecossistemas terrestres. Então a gente muitas vezes fala muito mais de promoção, né, na conservação, a promoção de resiliência dos ecossistemas através de promoção de conectividade, é um debate muito mais da ecologia terrestre, né, dos ecossistemas terrestres, né, fazer corredores ecológicos, né, aquela coisa toda. Mas há sim processos em que é importante olhar para a conectividade no meio marinho. Há sim ações humanas que impedem a conectividade dos ecossistemas, e aí você começa a afetar a capacidade de resiliência dos ecossistemas, certo? Por fim, obviamente, outro fator chave para a resiliência de ecossistemas é a diversidade, né? Pelo simples fato de você tendo diversidade, você tem redundância funcional, ou seja, é muito mais estável, né, um sistema, muito mais resiliente um sistema onde você tem duas espécies promovendo uma mesma função ecológica, né, ou mais de uma espécie promovendo uma mesma função ecológica, do que aqueles sistemas onde apenas uma espécie promove determinada função ecológica, certo? Então, nesse diagraminha aqui muito simples, né, espécie 1 e espécie 2 mostra muito bem isso, né, como um sistema com as duas espécies, né, mesmo em anos quentes, seja em anos quentes, seja em anos frios, né, a função ecológica ela está garantida, né, em todos os casos, né, garantida da mesma forma, né, na mesma quantidade, né. Aqui, nesse sisteminha aqui, onde você só tem uma única espécie 1, a espécie azul que tolera melhor o frio, em anos quentes você vai ter essa espécie ou essa população dessa espécie diminuída, porque ela tolera melhor o frio, não tolera muito o calor, então essa função ecológica vai ficar reduzida, certo? E o contrário aqui, né? Em sistemas onde você só tem a espécie verdinha, que tolera melhor o calor, num ano quente, tudo bem, a função ecológica está garantida. E no ano frio? No ano frio, né,
você vai ter uma diminuição, né, da quantidade da intensidade dessa função ecológica, e você pode ter perda de serviço ecossistêmico, né? Você vai ter um fluxo menor de um determinado serviço ecossistêmico acontecendo aqui, né? Então, aqui é um exemplinho muito básico, né? Mas muito visual, de entender como a diversidade promove, né, estabilidade ao sistema, né, através do processo de redundância funcional. Então, duas espécies fazendo o mesmo papel no ecossistema, se uma sofre em um determinado ano, a outra cobre. As condições mudam, né? Enfim, as condições favorecem a espécie A no determinado ano, depois vai favorecer a espécie B no determinado ano, mas ambas fazem a mesma função ecológica, têm a mesma função ecológica e promovem o mesmo serviço ecossistêmico. Então, com as variações ambientais, tem sempre alguém produzindo aquela função ecológica, cobrindo aquela função ecológica, fazendo aquela função ecológica e promovendo aquele serviço ecossistêmico. Essa é a ideia de redundância funcional. Isso dá estabilidade e, portanto, resiliência aos ecossistemas, certo? Então, para finalizar, conectividade e biodiversidade, né, promovendo redundância funcional, isso acaba gerando resiliência, ou seja, aquela capacidade que o sistema tem de fechar o ciclo adaptativo naquele mesmo ciclo, certo? Ao sofrer um distúrbio, vem a fase, né, distúrbio, reorganização, depois a de colonização, e direcionando a fase de colonização para a mesma identidade do sistema, né? Se a ideia é fortalecer a resiliência dos ecossistemas, no caso de ecossistemas produtivos, né? Isso é o que se quer fortalecer, a resiliência dos ecossistemas. Há ecossistemas em que não se quer manter a resiliência, obviamente, porque são sistemas pouco produtivos e que precisam de uma intervenção, de romper a resiliência de uma identidade pouco produtiva, que promove poucas oportunidades, né, para a produção de serviços ecológicos. Então, entender a resiliência e como administrar a resiliência dos ecossistemas é a chave aqui, né, dessa aula. Para que serve essa aula? Né? Entender os processos ecológicos para entender como administrar a resiliência ecológica. Muito bem, aqui é a mensagem que eu vou deixar que vocês leiam, para que esse vídeo não fique mais longo do que já está. Enfim, sobre a importância da diversidade. Então, vou ficando por aqui. Deixem seus comentários lá no fórum, sugestões e principalmente dúvidas, e a gente vai conversando lá via Moodle, tá bom? Obrigado, pessoal, fiquem bem e até a próxima.